Você quer trabalhar com produção de hortaliças, mas você acha que tem que ter uma área muito grande para começar? Hoje eu vou te mostrar que não precisa de ter uma área muito grande e vou te mostrar a cultura certa para você começar, que seria o alface. Bom, deixa eu me apresentar primeiro. Meu nome é Luiz Henrique, eu sou engenheiro agrônomo e eu trabalho aqui no interior do estado de São Paulo e trabalho com produção de hortaliças. Bom, começando aqui, eu dividi em tópicos para vocês entenderem corretamente como que funciona. O porquê que você deveria começar a trabalhar com hortaliças e porquê que você deveria começar com o alface. O alface ele tem uma alta demanda todos os dias, seja em mercados, restaurantes, varejões, feiras ou até se você for vender para o consumidor final. Quando a gente fala de salada, a primeira verdura que vem na nossa mente é o alface, não tem como. Ele é como se fosse a base da salada pro brasileiro. Então, o alface, ele tem uma alta demanda todos os dias. Seja restaurante, lanchonete, na mesa do pessoal, né, de casa, é o alface para salada. E ele tem um retorno muito rápido. De 35 a 40 dias você já consegue ter o retorno do seu investimento. Isso é muito bom porque a gente tem um giro rápido de capital, um fluxo de caixa também mais rápido. A gente consegue ter mais ciclos por ano, porque o alface, diferente das commodities, né, que são o milho, a cana-de-açúcar, a soja, a gente consegue ter mais de um ciclo por ano. Então não é só um. E a gente vê o dinheiro entrando constantemente. Para a gente que é empreendedor, ver o dinheiro entrando todos os dias ou todas as semanas, isso é muito animador pra gente querer continuar na atividade. E aqui um detalhe muito especial é que você não precisa ter uma grande área para ter uma produção boa. Com uma área bem pequena, você já consegue ter uma produção. Eu gosto de falar que a cada 100 metros quadrados a gente consegue ter um lucro de mais ou menos R$ 1.000 da produção. O alface ele é excelente para pequenas propriedades, ele tem uma alta produtividade, né? E a gente consegue ter um melhor uso da terra. Então, quando a gente, quando você tem pouco espaço, o alface, na minha opinião, é a melhor hortaliça para você trabalhar. Ela é muito produtiva e ela é muito lucrativa também. Só cortando o vídeo agora um instante, eu queria apresentar o meu guia prático de produção de hortaliças. Ele chama Pequenas Áreas, Grandes Lucros. E nele eu te ensino o plantio, adubação, preparo de solo, controle de pragas e doenças. Tudo isso de forma muito simples e intuitiva. E por um valor muito baixo, que seria R$ 29. Ele tá um valor muito baixo pelo custo-benefício que ele traz. Então, se você tiver interesse, eu vou deixar aqui nos comentários e na descrição o link dele. Caso você tiver interesse, pode comprar e pode confiar que ele vai te ajudar muito. Voltando aqui pro vídeo, eu gosto de falar sempre também da parte de comercialização. Eu coloquei essa ilustração que ela demonstra bem que a gente faz o serviço porque a gente gosta, mas também a gente quer ter um retorno, né? Porque eu falo que pra gente trabalhar com hortaliças, a gente tem que gostar. Que por mais que seja uma atividade simples, ela é uma atividade que exige atenção. E como que a gente pode falar? Como que a gente pode fazer a comercialização do alface? Seja em feira livre, você pode ter uma banca, ou você pode repassar o alface para um feirante, né? Você vai repassar um pouco mais barato e ele revende para o consumidor final. Para supermercado eu acho um pouco mais difícil, né? Tanto em cidade pequena quanto em cidade grande, porque na minha opinião você tem que ter uma cunha lá dentro para você conseguir vender para o mercado. Mas caso você tenha essa cunha e consiga, ótimo, porque você não vai vender apenas uma ou duas vezes por semana. Geralmente o mercado ele repõe todos os dias, então seria uma boa. Sacolões também é uma ótima opção. Delivery eu vou falar por último. E aqui tá o que eu mais gosto: restaurante. Por que restaurante? Restaurante, você vai lá, vende pro dono do restaurante, ele oferece para os clientes dele.
vai ter aquele alface bonito, vistoso, ele vai ver que a parte ali da salada tá acabando rápido, então quer dizer que o pessoal tá gostando daquele alface, a qualidade é boa. Então ele vai querer comprar recorrente. E dono de restaurante é isso, todo dia ele precisa, e dependendo do restaurante, é uma quantidade grande. Então, por isso que eu falo que o restaurante ele é um dos melhores pontos para você fazer a comercialização do alface. Também temos a venda direta. No caso, a venda direta você pode vender para os seus amigos, familiares, amigos de amigos, amigos de familiares. Você pode colocar uma placa, né, na sua porta e no seu portão que você vende, e por aí vai. A parte do delivery, eu não sabia, eu descobri faz pouco tempo. Aqui na minha cidade, existe um hortifruti que é delivery. Então a gente não precisa mais ir lá na horta ou no supermercado para comprar a verdura, os legumes, o que for, a fruta. Eles entregam na porta de casa. Basta você ter um Instagram ou um programa, né? Você escolhe lá, faz o pagamento como se fosse qualquer outro tipo de compra pela internet, e eles entregam na porta da sua casa. Você paga a taxinha e eles entregam. Isso aí é uma oportunidade incrível, né? Nos tempos de hoje que o pessoal usa muito, faz muito uso de delivery. Seria uma oportunidade incrível. Você pode pagar um motoboy ou você pode você mesmo entregar, caso você tenha uma moto ou algum veículo utilitário que dá para fazer essas entregas. Aí você só deveria se organizar, né, para fazer as entregas e cumprir os prazos. Mas essa é uma oportunidade incrível, o delivery. Bom, eu gosto também de falar da produção. Por que que a produção de alface ela é muito boa? Que a gente consegue escalonar. Não só o alface, mas como hoje eu estou falando do alface, ela é ótima por isso. Porque ó, a gente pode dividir um espaço igual nessa ilustração. Quando a gente planta uma semana a primeira divisão, depois na outra semana a gente planta a segunda, depois a terceira, a quarta, a quinta. Quando a gente plantar a última divisão, a primeira já vai estar no ponto de colheita e preparo de solo. A gente conseguiu fazer a colheita e o preparo de solo, na outra semana é esse. E esse aqui você já vai ter feito o preparo de solo e o replantio. E isso é um ciclo que vai e volta, que vai e volta. Quando você chegar aqui, para fazer o plantio, aqui começa a colher de novo. Então, essa é um dos pontos positivos da produção de alface. A gente faz o plantio por etapas, a gente faz a colheita toda semana, não significa que toda semana a gente tem venda. E isso é ótimo, toda semana caindo dinheiro. Se isso aí não for bom, eu não sei o que é. A entrada constante de renda, né, como eu já tinha dito, e a gente tem uma produção muito mais organizada. Olha, a gente não, geralmente nas hortas, não é desse jeito, mas é muito parecido, fica muito organizado e padronizado. Bom, passando aqui pro próximo, um outro motivo seria uma barreira de entrada muito baixa. Por quê? Você pode começar pequeno, ter uma estrutura muito simples, e você aprende rápido e é de fácil expansão. Isso aqui são 2 clientes que eu já tive. Eu não trabalho mais com eles, mas são 2 clientes que eu já tive. Esse senhor, ele começou isso aqui no quintal dele. Então, ele começou no quintal dele. Quando não dava mais para expandir no quintal, o que ele fez? Isso aqui não foi ideia minha, foi ideia da cabeça dele. Ele começou a alugar terrenos e formar as hortas nos terrenos. Então, com a renda, ele pagava o aluguel e tinha o lucro dele. Olha só o feeling que esse senhor teve. Hoje em dia eu não trabalho mais com eles por um motivo, porque o que eu poderia auxiliar eles, ensinar eles, eu já fiz, né? Então hoje eles andam com as próprias pernas. Esse aqui, da segunda foto, ele começou não com esse espaço aqui não, o espaço era menor. E conforme foi passando o tempo, ele foi adquirindo mais capital, ele foi aumentando a produção dele. Então isso mostra que você não precisa de muito, você não precisa ter 10 hectares aí para você começar uma produção de hortaliças, muito pelo contrário.
é muito melhor que você comece pequeno. E pelo alface. O alface, eu digo que ele é um professor. Ele é a cultura mais fácil de manejo e a cultura que vai te ensinar a trabalhar com as outras hortaliças, porque ela exige atenção. Por mais fácil que ela seja de trabalhar, ela exige atenção. Então, ela vai te ensinar a trabalhar com as outras hortaliças, caso você queira expandir para outras culturas. Entende? Você queira diversificar seu portfólio de produtos. Isso aí eu recomendo muito, né? Mas para quem já se adequou ao alface. Para mim, o alface ele é o professor. Então, o alface ele tem o meu coração. E vamos para o próximo aqui, que é a parte final. Que o consumidor, hoje em dia, ele busca qualidade. Hoje em dia, a gente está vivendo numa época em que a maioria das pessoas querem ser fitness, querem comer saudável, o mais saudável possível. Então, você tendo um produto fresco, com folhas bonitas, olha esse aqui da foto. Isso aqui é de um outro produtor que eu já atendi e tá muito bonita, né? A cor tá parecendo um verde neon. Um produto limpo, né? Porque a gente tem que limpar, viu? Tem muito produtor que eu vejo aí de horta que ele não limpa o alface dele. Nossa senhora, isso aí me dá nos nervos, né? Quando eu vejo isso. A gente faz uma solução com água e com água sanitária, que a gente faz uma limpeza assim, ó, excelente e oferece o produto limpinho, bonitinho lá no saquinho plástico. E quando você oferece tudo isso, um produto fresco, a folha bonita, de qualidade, um produto limpo, você fideliza o cliente. E qual que é o melhor marketing? Vamos ver se vocês sabem. A melhor propaganda é a boca do seu cliente, porque a boca do seu cliente vai falar bem do seu produto para fulano, ciclano, aí o ciclano vai falar para Beltrano e assim vai. E assim é quando você começa a expandir o seu negócio. Então, hoje em dia, eu sempre tento manter o alface aqui para mim, para minha esposa, para os meus filhos. De semana a gente come comida tudo bonitinho, ó, vamos comer certinho no meio da semana, comer uma saladinha. No final de semana, quando a gente quer comer algum lanche, alguma coisa, eu sempre falo principalmente pros meus filhos, né? Porque vocês sabem que criança, pra comer verdura, é um sacrifício. Eu sempre falo, ó, vamos pedir um hambúrguer, mas deixa o alface, deixa o tomate. Porque o alface, além dele ser super palatável, eu acho uma delícia, né? Ele também, ele é rico em outros nutrientes e ele dá uma saciedade incrível. Vocês acham que só porque é folha ele não vai dar uma saciedade? Vocês estão muito enganados. O alface, ele dá uma saciedade incrível. Bom, gente, o que eu tinha para falar para vocês sobre o alface, sobre a produção de alface, é isso. Não tenham medo. Ela é uma cultura simples, de fácil manejo, e ela vai te ensinar a trabalhar com outras culturas. Pode entrar sem medo, você vai ter lucro, é só trabalhar direitinho. Bom, o que eu tinha para falar no vídeo desse vídeo hoje é isso. Desculpa se eu falei meio rápido aqui, é que é o primeiro vídeo que eu faço e eu não tô muito acostumado a gravar vídeos, né? Mas eu pretendo trazer toda semana assuntos relacionados à produção de hortaliças. Caso vocês tenham alguma dúvida ou algum assunto específico, pode deixar aqui nos comentários, né? Comentem aqui nos comentários para eu saber se vocês gostaram, para saber se eu tenho que melhorar alguma coisa. Também deixa o seu curtir e se inscreve aqui no canal para você estar recebendo os conteúdos toda semana, tá? Então, até a próxima. Fiquem com Deus.